Eu só senti a vibe do momento. Só a vibe do momento, Léo, tá meio... Você não tá muito na vibe do momento, isso que é o problema. Cara, hoje eu vou ser o cara que vai reclamar das coisas, ué. Fala, galera! Batata assada, batata frita. Batatas e batatas tá bom já. Já tá aí. Você viu, eu faço do jeito que eu quiser. Fala, galera, não importa se é batata frita, se é batata assada ou se é batata sauté, o que importa é que é Batata Cast, é isso mesmo, estamos de volta, mais uma vez, como não? Eu sou o Constan, comediante e jornalista, estou aqui com os meus dois amigos. Bom, aqui é o Bruno e eu vim hoje aqui para falar sobre esse assunto que tá parando o Brasil. Ninguém mais fala sobre outro assunto, que é relacionamentos. Luísa Sonza e o Whindersson, Castanhari e Nive Stefan, o que é? Eu acho que a gente tá criando uma nova tendência aqui, na verdade. Eu sou o Leonardo e eu vim pra reclamar hoje. Bom, então o assunto de hoje é relacionamento... Relacionamentos, o que eu vou te falar, né? Tempos... O assunto hoje, então, galera, é relacionamentos na era virtual. Exatamente. Inclusive, uma coisa interessante, né, que as redes sociais trazem pra gente é a possibilidade, né, de você almejar, né, alguns relacionamentos através das fotos, né, que você posta no Instagram, essas coisas. Inclusive, eu tava vendo agora uma foto do Constan sem camisa no Instagram. Fez um pouco de força ali, né? Tá acabado de fazer umas flexões. Dá pra transparece ali na sua expressão tensa. Mas é isso, cara. Relacionamentos não são só relacionamentos amorosos, né? Relacionamentos é o que a gente tá tendo aqui agora, né? A gente tem um relacionamento virtual. Quando seria possível a gente estar gravando esse podcast se não fosse esses vínculos virtuais que a gente estabelece, né? Afinal de contas, cada um mora em uma cidade diferente, nós somos amigos, mas... Se a gente não tivesse a internet, provavelmente a frequência que a gente ia se falar ia ser muito, muito, muito menor. Talvez a gente se visse na rua, tipo assim... Puta, lembra de mim, tá ligado? Mas graças à internet a gente conseguiu manter esse vínculo e consegue manter o podcast, inclusive. Não, sim. A internet, ela... é uma ferramenta maravilhosa para você manter relacionamentos, mas ao mesmo tempo a grande dificuldade dela é que porque ela permite que você tenha muitos relacionamentos. O único problema que ela traz é para monogamia. Um relacionamento, um estilo, né, de relacionamento que se fala bastante é o relacionamento líquido, né? Como a gente vive num tempo onde tudo acontece muito rápido, né? A gente acaba se desfazendo muito dos nossos relacionamentos com muita amizade. Por exemplo, hoje para você não ver mais uma pessoa, você dar um bloco nela ali e acabou o seu problema. Então, você não tem que enfrentar tanto as dores, né, e dificuldades de você falar com uma pessoa quando tem algum problema ou discutir, né? Você vai lá e dá um bloco e torna as coisas mais simples e mais líquidas também. Quando você estava falando, cara, que o relacionamento, a gente pode pensar em amizade também, realmente a gente mantém o contato com muita gente, né? O Léo até complementou que a gente tem muitos contatos, né? Mas a gente acaba também nem sempre mantendo esses contatos. Por exemplo, o Léo mesmo, antes da gente começar o podcast, fazia um bom tempo que eu não conversava com o Léo. Aí eu não sei se realmente a internet ela tá conectando mais a gente, ou se esse contexto todo faz a gente se preocupar menos em estar próximo das pessoas, sabe? Não, entendo. Eu, inclusive, depois dessa quarentena, eu planejo encontros amorosos ou não, a maioria não amorosos, né? Que minha vida não é tão agitada assim. Pretendo que saiam do papel, porque você fica com aquele lance ali, tipo, trocando ideia na internet e, tipo, tá ok. Um dia se encontra pessoalmente e, às vezes, acaba não se encontrando nunca, né? Então, cara, na verdade, assim, uma boa definição para relação é que toda relação, ela se baseia em
poder. Uma relação de pai e filho, marido e mulher, toda e qualquer relação se trata de poder. E o que vem a ser poder? Poder é a capacidade de você determinar o comportamento do outro. Então, assim, independente do tipo de relacionamento que a gente está falando, pode ser entre amigos, sempre se trata de poder. E é por isso que é tão difícil e complicado. Agora, com relação à liquidez, é porque a modernidade, ela sempre teve relacionamentos sólidos, né? O matrimônio, por exemplo, era algo para a vida toda. O que Deus uniu, ninguém separa. Então, uma relação hoje não é mais só entre homem e mulher, não é só mais aquilo que o padre abençoa. Você pode se relacionar com quem você quiser, do jeito que você quiser, inclusive com uma árvore. Você pode fazer igual ser gay, ser pansexual, que é muito louco. Isso, pra mim, me coloca em xeque os relacionamentos amorosos de antigamente. Porque eu não sei se realmente eles duravam tanto porque as pessoas realmente queriam estar juntas, ou se era uma obrigação estar junta. Porque antigamente, separar era mais complicado, sempre chegava em alguma idade, você tinha uma obrigação de já estar casado, ou de ter filhos. Então eu não sei se na realidade isso trouxe uma nova dinâmica, ou se as pessoas do passado não podiam entrar nessa nova dinâmica, sabe? Porque, infelizmente, eles estavam em uma época muito conservadora, em que, às vezes, eles eram obrigados a estar dentro daquele relacionamento. Eu, particularmente, morro de medo de chegar aos 50 anos e olhar para o lado e estar do lado de alguém que eu não quero, por uma questão financeira, ou por um filho, ou alguma coisa assim. Que eu acho que é um dos motivos que as gerações mais novas, a nossa geração, inclusive, tem mais dificuldade de manter um relacionamento, sabe? Eu acho legal a gente colocar assim, que a gente também tá meio que numa bolha, né? A gente tem mais essa liberdade, né, de não se importar muito com, ou não ter muita cobrança social e tal, mas assim, se a gente for um pouquinho distante, assim, sair um pouquinho do nosso convívio, a gente vai ver pessoas, né, que continuam com esses padrões, né? Então, a mulher tem 26, 27 anos, já tem que casar. Isso ainda existe no Brasil, tipo, na nossa cidade, no nosso bairro, a gente vai ver, tipo, esses casos. Então, tem essa ruptura, né? Mas tem uma continuidade também. Então, a ruptura, né, que é de um relacionamento tradicional para um relacionamento líquido. Mas existe também grupos de pessoas que ainda se baseiam nesses princípios, também cristãos, né, de casar e não separar, e até que a morte vos separe e tal. Mas assim, porque provavelmente não, isso é visível. Em classes mais baixas, eu acho que esse tradicionalismo ainda se mantém, porque as mulheres têm filhos cada vez mais novas, e os caras também têm que trabalhar cada vez mais cedo. Tanto o casamento quanto a família são construções sociais, e enquanto construções sociais, elas mudam com o tempo. Elas possuem uma história própria, né? São instituições que nos precedem. Quando eu nasci, já existia aí uma ideia de família, uma ideia de casamento. Essa ideia de casamento por amor, por exemplo, ela é relativamente recente. Na Idade Média, as pessoas não casavam por amor. Os casamentos entre nobres, eles aconteciam por convenções de poder. Se as pessoas como você falou, de classes sociais, nas classes mais pobres também você tem mais liberdade de escolhas, coisa que nas classes mais altas eles não tinham tanta liberdade para escolher os seus parceiros. Mas essa família que a gente está acostumado hoje, essa família nuclear, pai, mãe e filhos, a famosa família burguesa, ela se consolida mesmo no século XVIII. O casamento por amor também se consolida no século XVIII. Então é algo relativamente novo, século XVIII, XIX. Então, se a gente for parar para pensar, a maior parte do tempo, o amor tal qual a gente imagina não existiu. Esse conceito não é natural, né? Tipo, não tem nada de natural. Porque você é ser humano, você vai amar uma mulher e tal. Isso foi construído, né? Historicamente. Até os trovadores, né? Um pouco antes, eles
começaram a trazer esse conceito, né, de amor, tal, de amar uma pessoa, né? É interessante você falar dos trovadores, Bruninho, porque assim, foi um motor artístico nessa época e é um motor artístico ainda hoje, né? É o principal motor artístico, acho que de qualquer artista, seja ele músico, quer dizer, qualquer não, mas a grande maioria, né? Músico, a maioria das músicas vão falar sobre isso, ou se não, mesmo que o cara faça uma música que fale sobre outro assunto, por vezes ele tá tomando aquela atitude porque ele tá numa sarjeta ali e ele coloca aquilo pra fora em forma de arte, seja música, seja filme, seja qualquer outro tipo de arte, né? A arte, ela tá muito ligada a essa questão amorosa também, né? Se a gente for considerar que a música pop surgiu com o blues lá no sul lá dos Estados Unidos, com os negros e tal, com os negros do interior, então a gente pode falar que a música pop surgiu por meio de dor de corno. O blues não é sobre dor de corno, cara. O blues, os caras falavam sobre as rotas de fuga da escravidão. Tem um significado mais profundo. Não, sim, mas começou com essa ideia, entendeu? Ninguém começou assim, falando extremamente politizado. Não, mas os blues, eles tinham era uma ideia de sofrimento por questão de mulher e tal. Eu acho que vocês estão pegando, talvez, períodos diferentes do blues. Eu acho que o Léo tá falando é mais aquele blues rural, tipo, dos Estados Unidos, de escravo e tal. E eu acho que o Constant deve estar falando de uma coisa mais década de 50, 40. Little Will Richards, Muddy Waters. Mas, Constant, um ponto que você falou, que eu queria retomar aqui, que você pensou, será que é melhor, né, o casamento... Hoje, a forma como a gente se relaciona é melhor do que o casamento dos nossos avós e tal. E aí, isso é muito perigoso, né? Você colocar dois períodos e comparar, assim, né? Dois períodos, duas formas de ver culturalmente as coisas e comparar. Porque eu acho que, por exemplo, tem todas essas questões de você, às vezes, estar com alguém que você não goste, porque... tem que cumprir uma cultura e tal, mas, assim, só pra gente pensar também o que pode ter de positivo nesse outro tipo de relacionamento. E aí eu quero saber a opinião de vocês também. Que, eventualmente, nesse tipo de relacionamento mais duradouro, as pessoas tenham que enfrentar mais as dificuldades como casal, enfim, num relacionamento. E isso talvez podem criar laços mais profundos. Provavelmente existem casais que passariam por coisas e cresceriam juntos, talvez, e que hoje em dia é mais fácil só cada um ir pro seu lado, né? Mas que também, algo que eu queria trazer com essa questão das redes sociais, e também é difícil cada um ir pro seu lado na era atual, na era da internet. Vou falar por quê? Por causa das redes sociais. Assisti um filme esses dias, é uma comédia até que tá na Netflix, o La Vingança. Tem até o Daniel Furlan, da TV Quase, do Choque de Cultura e tal. E aí esse amigo dele sofre lá, a Leandra Leal, que é a namorada dele, ela dá um pé nele pra ficar com um argentino. E ele pega ela no flagra. Só que assim, ele tem uma dificuldade de esquecer ela. E durante todo o filme, ele sempre tá procurando olhar as redes sociais dela. Que naquela época ainda era o Facebook e tal. Ou seja, gera essa conexão. Você sempre poder encontrar a pessoa ali por meio das redes sociais. E isso às vezes atrapalha você se desvincular da pessoa. Tem um canal no YouTube, Neurovox, é do Pedro Calabres. Ele é neurocientista. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre... qual é o sentimento que a pessoa tem toda vez que ela mexe nas redes sociais de alguém que terminou com ele, ou que deu um pé na bunda dele, e que é um sentimento recompensador, mas que isso acaba travando a vida da pessoa, desse fluxo, e a pessoa tem dificuldade de seguir em frente em outros relacionamentos. Vocês já foram stalker de alguém? Stalker não, mas já tive términos e olhar rede social. Olhar depois. Tipo, ver o que tá acontecendo, né? Mano, exatamente. Eu sou um cara que nasci com os relacionamentos amorosos na era da internet.
Inclusive, eu posso criticar a internet, como posso elogiar a internet também, pelo ponto de que eu, apesar de ser um cara extrovertido, sempre fui um cara tímido, com mulheres. Sim. E a internet me ajudou muito. Todos os relacionamentos mais sérios que eu tive começaram por meio da internet. Não foi a internet? Mas também dificultou alguns a terminarem. Com aqueles famosos Remembers, Sim. com o famoso relacionamento Ross e Rachel, que também pode ser considerado o relacionamento ioiô, né? É o que vai e volta. Sim. E também tem muito a ver com isso da internet, ué. Você encontra a pessoa a hora que você quer no WhatsApp, você encontra a pessoa a hora que você quer no Instagram, no Facebook. Inclusive, esse cara, o Pedro Calabrese, esse neurocientista, uma das dicas que ele dá é de bloquear a pessoa de tudo mesmo, sabe? Pra você não ter a opção de voltar. Não que alguém que volte um relacionamento não possa dar certo. Mas eu acho que se você tá decidido, né, a terminar, não é bom você ficar revendo isso, né, cara? Você tem que, tipo, enterrar seus mortos, sabe? Sim, porque psicologicamente é complicado, quer dizer, claro que para algumas pessoas é mais, para outras pessoas é menos, mas, por exemplo, um casal que convive muito tempo juntos, muito tempo assim, tá? Quando eles se separam, o sentimento é como se fosse perder um membro do seu corpo. Mas vocês não acham que vocês estão sendo contraditórios? Porque vocês acabaram de falar que vocês viam vantagens nos relacionamentos do passado, porque as pessoas insistiam e passavam por dificuldades, e agora vocês estão falando em bloquear a pessoa pra não ver nunca mais na vida. Não, eu tô tentando não ser maniqueísta aqui, tô mostrando todos os lados. Eu não tenho uma fixa nesse tema, eu tô viajando junto com ele, cara. Eu também, essa questão é só pra colocar um ponto de reflexão, né? Mas eu só não acredito que um tipo de relacionamento seja totalmente positivo e o outro seja totalmente negativo. Quando a gente fala de relações do passado, a gente tá falando de uma época em que o privilégio do homem ele era maior. Óbvio que era melhor pra mim, homem, o relacionamento do passado, cara, quando a mulher era muito mais submissa, entende? A gente fez um primeiro programa falando a respeito de masculinidade tóxica, então a gente sabe que a sociedade ela divide aquilo em gêneros, aquilo que é masculino é mais valorizado e que a mulher tá numa condição inferior ao homem historicamente. Então nessa relação de poder, a mulher sai perdendo, cara. Então, os relacionamentos do passado, eles eram muito mais vantajosos pro homem. Por isso, até que eles duravam mais. Eles duravam mais porque a mulher era submissa. E hoje eles duram menos por quê? Porque as mulheres não aceitam mais do que aceitavam antes. Mas você acha que o único motivo é essa questão de machismo estrutural? Para os relacionamentos durarem menos? Eu acho que é um dos Eu acho que pode ser um dos. Tem um aplicativo, traiu. Por exemplo, igual o Tinder, que é você... Não, tipo sim. um cardápio, tá ligado? Mas sempre existiu prostíbulo que os homens frequentavam. Você pode pegar os filmes. Pro homem, isso nunca foi tabu. Não sei, é que a gente tá falando de relacionamento. Então, relacionamento, o cara... Assim, por mais que ele pudesse ir pra prostíbulos, que ele pudesse ser um grande filho da puta, que a maioria era mesmo, e ele ainda tinha que continuar com aquela mulher ali. Ele ainda tinha aquele compromisso. Ele também tava preso. Muitas vezes o cara não queria mais estar com ela. Mesmo que ele pudesse ter outras mulheres, ele não queria mais estar com ela também. Acho que não é só uma questão disso. Acho que tem outras coisas. Eu acho que é o principal fator, cara. Porque, não, assim, que se trata de poder, não sou nem eu que digo. Isso é Weber. Max Weber fala. Relação é poder. Certo? Ou seja, é uma teoria, né? Não necessariamente a gente pode colocar como a sua verdade, mas não como a verdade universal aqui do Batata. Mas eu prefiro me basear num teórico como Max Weber do que no como é que você falou que é o nome do cara lá? Os... Neurocientista? Como é que é o nome do neurocientista? Bom, o neurocientista, ele trabalha com fatos, ele é cientista, né? E o Max Weber não é cientista, sociólogo não é cientista. Sociólogo é o quê? Assim, não que eu não respeite, eu só tô falando que é uma teoria. Que existem várias, a gente não pode... Não, mas eu acho que as teorias são não existem várias teorias. Não Agora existem várias teorias. Existem algumas teorias, não existem várias. Quando você fala existem várias, parece que tem um monte de teoria que eu posso escolher qualquer uma. Verdade, não, pera aí, agora falando sério, e não vai cortar isso depois, não. A gente não pode relativizar certas coisas. A gente tá falando de relacionamento, certo? Certo, e a gente mas a partir do momento que você tá falando de relacionamento, você tá falando também de psicologia. A gente teria que colocar um psicólogo aqui também para dar opinião psicologicamente. O Weber é psicólogo? Não, ele tá falando no quesito social. No quesito psicológico, tem outras teorias, que é isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô anulando, pelo contrário, eu respeito o que você tá falando.
Assim, primeiro a gente tem que pensar o conceito de poder e a gente tem que pensar o que é o relacionamento antigo, né? Se a gente quer categorizar assim o que é o casamento antigo, a gente tem que saber ele vai de quando a quando. Peraí, teve um momento no século XX que começou a ter algumas revoluções feministas, tal. Início do século XX e tal. Ainda é casamento antigo ou é relacionamento novo já? Então, esse é um ponto. Qual é o relacionamento antigo e qual é o relacionamento atual? Do que a gente tá falando? E um outro ponto interessante é entender o conceito de poder. Quando você pega a teoria do Foucault, né, cara? Ele traz o conceito de biopoder, de micropoder. Então não é essa relação maniqueísta, né, de oprimidos e opressores, mas existe ali uma disputa de poder. É claro que na estrutura você tem mais nos casos ali individuais, você consegue observar disputa de poder. Bruninho, mas mesmo com Foucault, o biopoder tá nas instituições, tá na escola, tá no quartel, tá na educação dos corpos. Ele torna um pouco mais complexa essa relação de oprimido e opressor. Ela torna uma relação mais de disputa. E outra coisa também, você é historiador, a gente tinha leis que proibiam o divórcio. Sim, pro homem e pra mulher, né? Se tinha leis que a mulher só podia viajar com autorização, a mulher era considerada parcialmente incapaz. Não, ninguém tá colocando em crédito isso que você disse de que o machismo atrapalhava. Com certeza atrapalhava. A minha mãe me conta, inclusive, que acho que uma bisavó que eu tenho, acho que ela terminou e foi, tipo, algo extremamente complicado, porque naquela época não podia ter esse tipo de coisa. Mas, assim, eu só quero dizer que talvez não seja o único fator atual, entendeu? Só isso. Não sei se o empoderamento feminino é a culpa dos relacionamentos se tornarem líquidos. Se você olhar pelo lado que os relacionamentos serem cada vez mais líquidos é uma coisa ruim, daí você tá falando que o empoderamento trouxe uma perspectiva ruim. Aí você que tá... Eu não disse que os relacionamentos serem líquidos é algo ruim. Mas também não é algo bom. Não, eu não estabeleci valor. Então. Por que os relacionamentos não duram mais tanto? Porque as mulheres não estão mais presas a ele. É uma resposta. Na maior parte dos casos é isso. Porque as mulheres não dependem mais economicamente dos homens, porque não existem mais leis que proíbem o divórcio. Não é a explicação mais plausível? Não, eu acho que é uma das, concordo. Um fato interessante de observar é que na pandemia a taxa de divórcio aumentou bastante, né? Porque as pessoas estão sendo obrigadas a conviver, né? Os casais. Isso é que aí é outra coisa que entra nessa era virtual também, que por vezes as pessoas convivem e não convivem de verdade, né? Tá cada um no seu microcosmo ali, na sua privacidade fictícia, e você pega nos anos 50, 60, as famílias ficavam em volta. Não, hoje em dia cada um tá no seu celular. Ou seja, você não é obrigado a estar 100% com a pessoa a todo instante, né? Eu acho que isso, por muitas vezes, também acaba atrapalhando. Deixa eu pôr uma coisa aqui, só pra... Porque parece que eu tô querendo excluir o fator machismo do relacionamento. E mas a questão não é nem fator machismo. A questão são as divisões sociais mesmo, cara. Vamos tirar... Porque senão a gente fica revista Capricho aqui. Qual signo combina com qual? Não, eu tava falando de neurociência. Eu acho que eu nunca vi a Capricho falar de neurociência, mas... Eu já vi já, Constan. Agora você pegou nesse negócio de neurociência agora. Pelo amor de Deus. Não, mas eu acho legal. Eu sou neurocientista. A neurociência sua falou pra bloquear o neurocientista dele falou pra bloquear os contatos. Cara, se a gente for pegar só... Neurocientista, bloqueia o contato. Isso aí é porra. Entendeu? O interessante daqui é cada um trazer uma referência de acordo com o seu dia a dia. Tudo bem, eu não tinha falado nada, mas você que tá insistindo aí no neurocientista aí. Não, eu sou mó interessado em neurociência, Constan. Eu adoro neurociência, acho que é uma ciência super importante. O Weber não usou neurociência no passado porque não tinha tecnologia para isso. Hoje a gente consegue entender... as relações do nosso cérebro com nossos comportamentos. Não tenho nada contra a neurociência também, não. O que foi? Não pode discordar. O seu colega não falou que a gente concordava muito? O dia que discorda, não pode. Não pode. Pode.
Claro que pode. Mas a gente pode discordar, mas no outro a gente discordou e o assunto andou. Agora a gente discordou. A gente tá discordando muito radicalmente, tá ligado? Exatamente. Aí tem aquele lance do Voltaire, que o Voltaire nunca falou, né? Que foi o biógrafo dele que falou. Ah, é? Que eu posso não concordar com uma palavra do que diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Ué, eu acabei com o programa? Eu acho que assim, se você for pra pensar, cara, faz muito sentido isso que eu tô falando, cara. Porque, faz total. Não, mas a gente concorda. Porque a partir do momento que existe uma luta por igualdade e que os relacionamentos, né, existe uma relação de poder mais igualitária entre homem e mulher, a tendência é que eles se dissolvam com mais facilidade mesmo e que cada um busque o que te interessa ali no momento, certo? E eu acho isso algo positivo, cara, não acho ruim. Mas assim, vamos imaginar então um universo paralelo, em que as mulheres conseguiram seus direitos, se empoderaram, porém a internet não avançou como avançou. Será que talvez os relacionamentos fossem tão líquidos quanto são hoje em dia? Eu acho que não. Aí tem o Bauman. O Bauman tem uma colocação que ele fala assim, que a gente se comporta como se fosse turista. Sabe turista? Turista tá dando um rolê e não quer se comprometer com nada porque tá sempre esperando alguma coisa melhor pra acontecer. Sabe, com a mão no bolso ali, falando, não vou fazer esse rolê aqui não, porque pode ser que apareça uma coisa melhor. Não sei, eu acho que agora não. O Bauman tem essa colocação, que as redes sociais, elas promovem isso, da gente não querer se comprometer por conta de você ter, tipo, um Tinder ali, de repente o próximo match pode ser melhor. Mas, mano, você leva o Tinder a sério ainda? Assim, eu não levo porque ele não me deixa levar a sério, né? Que eu não tenho muito sucesso no Tinder, não. Não sei as experiências do Bruninho. Já ouvi algumas, inclusive se ele quiser contar. Melhor não. Mas assim, eu não levo, cara, mas eu tenho amigos que começaram o relacionamento por meio de aplicativos. Eu não acho que é algo nulo, não. É algo, eu posso acho falar? Não, eu já tive mais sucesso, cara, no Tinder, meu. Assim, já tive mais matches e esses matches eu encontrei a pessoa, sabe? Mas ultimamente, acho que, não sei se sou eu ou se é o algoritmo, cara. Eu tenho uma teoria de que esses aplicativos não podem funcionar, porque se eles funcionassem, todo mundo arrumaria um relacionamento e ninguém mais usaria o aplicativo. Vocês lembram do episódio da última temporada do Rick and Morty? É um episódio... Qual que é a história mesmo? Ele cria um Tinder que dá exatamente o match perfeito pra pessoa. Ele mostra alienígena, né, cara? Cara, eu vi esse. É o alienígena que fica se oferecendo pra criar um aplicativo e o Rick fala, não aceita. Jerry aceita. E aí todo mundo se apaixona e tal. Só que assim, relacionamentos são líquidos demais, né? Eles duram poucos segundos. Porque a cada segundo você acaba descobrindo outra pessoa que se adapta melhor a você. Caralho, eu não sei se eu não assisti ou se eu não lembro. É bom. Cara, isso daí é muito Platão, né, cara? Porque pra Platão, amor é desejo. E você só deseja aquilo que você não tem. A partir do momento que deu match, você já tem. Daí você já não deseja mais. Você quer o próximo, e o próximo, e o próximo. Faz sentido. Até que a sociedade, ela interpreta mal quando a gente fala amor platônico, né? Eles acreditam que é um amor inalcançável, o amor por uma estrela de cinema, mas na realidade é só o amor pelo aquilo que você não tem, né? A partir do momento que algo idealizado, né? Vamos supor, a partir do momento que o cara consegue a Scarlett Johansson, ele quer a Angelina Jolie. O episódio é The Rickturian Morte Date. Então tá aí, fica a dica deles. Qual que é o número do episódio? É o 10º da 3ª temporada. Na verdade é que assim, às vezes dá vontade até de morrer logo, né? A gente vê que o Léo não tá no seu melhor humor hoje. Hoje não foi o dia. Mas assim, com relação agora ao machismo, eu pensei em uma outra coisa, que é uma coisa bizarra que a gente só vê com homens. A gente não... Quer dizer, pode até existir, mas não que eu tenha visto. Serial killer.
Também. Serial killer, o cara stalker, que é o cara que a menina termina um relacionamento com ele, e como o cara tá acostumado com uma realidade extremamente patriarcal e machista, em que a menina é obrigada a ficar com ele se torna obcecado pela menina. Porra, casos aqui de conhecidos que o cara começa a vigiar a menina, a perseguir a menina, não é? Tá vendo? Relação de poder. O cara Sim, tinha o poder total. sobre ela e não aceita perder o poder sobre a pessoa. Tava acostumado a determinar o comportamento. Tá vendo como vocês Mas, estão Léo, eu começando tô a concordar falando isso justamente porque eu quero ver um sorriso aí, cara. Não, você tá falando isso pra poder editar, depois colocar essa parte como se concordasse comigo. Mas assim, vamos falar sobre o amor, assim, sobre se apaixonar, porque eu tô me dando mal. É humana, né? É algo que você vai brigar comigo de novo, mas é algo da neurociência, psicológico. Principalmente nos primeiros 3 meses que a pessoa tá apaixonada, é aquele nível exagerado de dopamina, endorfina, e depois disso a gente sabe, a gente que já se relacionou sabe que é só ladeira abaixo. Eu, na realidade, sou um cara que gosta de filmes de romance, eu gosto de músicas de romance, porém, ultimamente eu tenho sido um cara extremamente pessimista, assim, com relação a relacionamentos. Pessimista não, eu me considero realista. Eu acredito em relacionamentos, mas eu não acredito em relacionamentos amorosos, mas eu não acredito em relacionamentos amorosos que durem pra sempre. Pra mim, assim como tudo na vida tem um ciclo, um início, um meio e um fim, sabe? Agora vocês podem eu não acredito em nada, cara. Acho que eu não sei me relacionar de jeito nenhum, velho. Não, cara, mas assim, eu não sei, agora eu vou perguntar pra vocês dois, quem quiser responder. A gente tem uma idade parecida, e eu percebo que quanto mais velho eu fico, mais dificuldade eu tenho pra me apaixonar também. Quando você é mais novo, o mundo, tudo é muito mais bonito. Então você se apaixona com mais facilidade. Sinceramente, eu acho que não se apaixonar é uma bênção, porque toda vez que eu me apaixono, minha vida vira um inferno. É horrível, mano. É horrível, eu fico inseguro, sabe? Eu não sei lidar com isso, eu não sei me comportar, eu fico nervoso, fico ansioso, eu não sei me comportar diante de outra pessoa, eu não sei onde colocar a mão, tá ligado? Eu acho que é muito insegurança, assim, mesmo. O Constant falou no começo, né, que tipo, uma coisa que ajuda ele em relacionamento é a internet, né, de dar facilidade e tal. Eu acho que o que quebrava pra mim também era a bebida, tá ligado? E tanto pra mim quanto pra mina também, às vezes. Eu não sei, eu acho que eu nem vou casar mais, acho que já passou, já. Eu não quero filho, nada. Eu tô esperando a morte já, que os caras dentro de mim. Tô mal hoje. Ô, mano, mas sabe o que eu lembrei? Assim, a gente tá falando de três não corta essas partes, relaxa. Cara. Vai que alguma mina ficar com dó de mim. Aqui eu já defendi em situações parecidas. Mas sabe o que eu lembrei, cara? Que a gente não comentou? Um clássico, né, quando fala de amor, é o Romeu e Julieta, né, cara? Mas pelo amor de Deus, clássico do... vai tomar no cu, é Shakespeare, meu irmão. Você não gosta de Shakespeare? 2 adolescentes que se matam. Vai desconstruir Shakespeare agora também? A minha análise é o seguinte, você falou de casamento arranjado e o romance, né, do Romeu e Julieta, ele já trabalha com esse conceito de amor, de amar uma única pessoa e de superar essas barreiras por conta disso e tal. Então, esse conceito que a gente já tá conversando desde o começo, que ele historicamente ele surge, na literatura a gente tem esse ponto do Romeu e Julieta, que fala justamente sobre sobrepor barreiras sociais e tal. Nossa. Eu tiro 2 coisas, assim, do que você falou. Puta, mano, o Léo tá muito chato, mano. Fala aí. Ô, Léo, você irritou o Bruninho, é que você tá chato, que geralmente eu fico irritado antes. Que essa questão de relacionamento tratado em Shakespeare e que é muito ecoada através da arte, da música. Aí pode falar do blues, pode falar do grunge, pode falar do emo. É a questão do sofrimento com relação ao amor. Porque o amor, ele é ligado diretamente ao sofrimento. A mais sofrer... Eu acho que eu sou o único que tá na vibe aqui, que eu sou o único que tá sofrendo aqui, mano. Garçom, uma porção de batata.
Bom, galera, você que nos ouviu aí no último podcast, já sabe, você que não, esse é o quadro do nosso programa onde a gente faz indicações relacionadas ao tema que a gente falou aqui hoje ou ao tema de podcasts passados. Era para eu ter pensado nisso antes, eu não pensei e agora eu lembrei disso. Então eu vou indicar Rick e Morty, um belo desenho, muito legal. Nunca vi ninguém falando mal de Rick e Morty. Eu vou indicar o Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, do Zygmunt Bauman. Ele vai falar do amor nesses tempos de modernidade líquida e é um livro bastante interessante. Eu vou indicar a trilogia aí do Richard Linklater, que é o Antes do Pôr do Sol, o Antes do Amanhecer e o Antes da Meia-Noite. Não lembro agora se é nessa exata sequência, mas é uma trilogia que vai falar sobre a relacionamento amoroso aí de duas pessoas que se conhecem no trem. E o interessante desse diretor é que ele tenta tratar ao máximo da vida real. Então, basicamente, os filmes são grandes diálogos entre esses dois personagens, sem falar de que o intervalo de um filme pro outro são intervalos reais. Então, eu não sei ao certo, por exemplo, se passou 3 anos, não tenho certeza. De um filme pro outro, os atores realmente se envelheceram 3 anos. Ele gosta de trabalhar desse jeito, até que tem aquele filme Boyhood, que ele gravou em 15 anos. Então é uma trilogia, assim, extremamente interessante e muito bonita também. É muito bem dirigida, muito bem roteirizada, ótimos diálogos, ótimas atuações. Então fica aí a minha dica de hoje. Bom, muito obrigado você que ouviu o BatataCast de hoje. Espero que você volte para nos ver semana que vem. Eu sou o Constan e é isso. Um abraço. Bom, gente, valeu, galera. Depois desse tema impactante que vai parar o Brasil. Veja bem, eu disse parar o Brasil. Eu termino aqui de uma forma irreverente. Bom, muito obrigado por vocês terem nos ouvido. Como você pode ver, relacionamentos são coisas complicadas mesmo. Um beijo. Só comentar que se eu achar que não ficou bom, eu não vou lançar não, tá?